Boa noite, pessoal. Boa noite e sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de hoje, aula live, né, aqui no YouTube. Tentei fazer ao vivo, alguma coisa aconteceu aqui que não deu certo, mas nós vamos começar mesmo assim, né? Então, sou Júlia, sou professora já há alguns anos, 27 anos, e meu propósito aqui é compartilhar algumas leituras, algumas experiências, né, com esse público. Eu já tinha esse propósito, esse sonho há algum tempo e sempre ia deixando passar. Mas aí chegou a hora, né? E que propósito é esse, né? O que trazer aqui? Como eu sou professora e lido há muito tempo com o desenvolvimento humano, comportamento humano, desde a educação infantil à pós-graduação, comecei a me interessar, a estudar mais a fundo, a pesquisar mesmo sobre essa área do desenvolvimento humano. E como eu sou fascinada pela história da humanidade, né, para mim que é uma história incrível, senti desde cedo, desde de minha adolescência mesmo, a curiosidade de compreender o porquê de certas coisas, até mesmo compreender o sentido da vida, de como nós atribuímos sentido à vida, né? E comecei minhas leituras muito cedo, leituras que não eram leituras da vida acadêmica, né? Mas que me levavam para outro contexto, contexto mesmo do desenvolvimento humano, né? E fui aprofundando meus estudos, cursos, conhecimentos. E era isso que eu queria compartilhar. É isso que eu quero compartilhar aqui com vocês, porque eu entendo e percebo que essas informações podem ajudar muita gente, né? E eu gostaria de fazer como eu faço nas minhas aulas, trazer algumas informações e o que cada um vai fazer com essas informações, como aplicar essas informações na sua vida, no seu dia a dia. Isso vai ficar a critério de cada um, é como cada um se conecta às informações, né? E hoje eu queria trazer para a gente, na verdade, essa é a primeira de uma série de lives, em que nós vamos falar sobre um livro que eu gosto muito, foi uma virada de chave na minha vida, que é um livro do Dr. Joe Dispenza, o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Na verdade, eu cheguei até o Dr. Joe Dispenza não por esse livro, cheguei pelo livro O Segredo, documentário Quem Somos Nós, né? E esse livro mesmo, que é um dos, né, best-seller de Dr. Joe Dispenza, ele foi publicado nos Estados Unidos em 2012 e aqui no Brasil em 2018, né? E esse livro, na verdade, é um compêndio de informações que nos ajuda muito a entender quem nós somos, quem verdadeiramente nós somos e o que nós podemos fazer para vivermos melhor, né? Então, ele vai falar sobre como desconstruir a mente, essa nossa mente, que é criada socialmente, né? Segundo a psicologia também, e criar uma nova mente. O que seria isso? Sair dos condicionamentos, né? Que tanto nos limitam, que tanto nos aprisionam na nossa vida cotidiana, né? E viver de uma forma diferente, né? Talvez fosse voltar a viver como quem verdadeiramente nós somos. E por que que eu trago essa discussão? Porque eu percebo a necessidade da educação emocional, de compreendermos quem nós somos nessa multidimensionalidade do ser humano, né? Nós somos seres multidimensionais e a partir desse entendimento de saber que nós somos um corpo físico, um corpo motor, né? Um aspecto motor que é o nosso corpo físico, um aspecto psíquico que se desenvolve em outras dimensões, o cognitivo, o mental, o emocional e o social, né? E aí eu percebo quanto a nossa educação ainda é limitada
ao trabalharmos apenas o desenvolvimento cognitivo. E se nós formos prestar atenção nisso, nós vamos perceber que o desenvolvimento do aspecto cognitivo da humanidade foi imenso, né? A inteligência chegou a um dos ápices maiores, né? A criação da inteligência artificial. Mas nós nos aprisionamos nessa própria criação, né? nessa criação nossa. Eu lembro muito de uma frase do Macunaíma, de Mário de Andrade, né? Lá no início do século XX, quando Macunaíma chega à cidade, diz: bicho estranho esse homem, cria prisões para ele mesmo, né? E como nós criamos essas prisões para nós mesmos? Nós chegamos à revolução científica intitulada 4.0, a era da tecnologia e da informação digital. Nós nos conectamos com todos e com o mundo e nunca nos sentimos tão sozinhos. Nunca tivemos tanto acesso às informações, mas também nunca nos sentimos tão limitados com nossas emoções. Então, qual foi a causa disso tudo? Desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento do aspecto da inteligência humana, né? Mas ao mesmo tempo não olhamos para as outras dimensões. Veja, nosso corpo físico, né? Nós tínhamos, por exemplo, na época há 2 gerações anteriores, né? A minha, a gente mal ouvia falar em atividade física. Por quê? Porque a vida cotidiana era uma vida em que a gente se mexia muito, né? Se movimentava muito. O próprio trabalho, há 2 décadas, podemos dizer assim, né, atrás, há 2 décadas atrás, no final do século XX, nós tínhamos um trabalho, nós tínhamos uma vida de movimento, a gente se movimentava muito. Então, o conforto, a que a ciência nos trouxe, esse conforto, nos trouxe também o sedentarismo. E aí nós tivemos a necessidade do movimento corporal, aí o boom da atividade física, do exercício físico, né? A necessidade que não tínhamos antes, mas que temos agora, né? E vimos também, olhamos para isso, né? Muita gente está procurando isso, muita gente se alinhando a esses princípios dos cuidados do corpo físico, mas nós estamos esquecendo, deixando de lado, não sei, né? Talvez precisamos olhar para isso, talvez não é necessário olhar para isso, para a educação emocional do nosso corpo emocional, do nosso corpo mental, né? E aí nós precisamos olhar para isso. E nada melhor do que ir buscarmos as respostas a isso, né? Sobre isso com os grandes especialistas, os grandes nomes. E era isso. É isso que eu quero compartilhar aqui com vocês, né? O Dr. Joe Dispenza é um deles, né? Entre tantos best-sellers dele, ele traz o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, né? E esse livro, ele é encantador, quase 500 páginas, ele vai... E hoje eu queria falar só sobre a introdução dele, né? Mas o quanto ele vai nos ensinar e a fazer a gente colocar em prática coisas que a gente escuta muito as pessoas falarem. Veja, tanta coisa que a gente criou, tanto conforto que nós criamos para nós, mas que a gente não... Quando a gente começa a perguntar, não é? Há felicidade nisso tudo? E aí as pessoas começam a perguntar, mesmo, né? Mas o que é a felicidade? Como esses dias um aluno na graduação me perguntou, o que é mesmo, professora, felicidade, né? E às vezes as pessoas se dizem assim, será que eu já senti? Né? Então, depois de tanto desenvolvimento, de tanto progresso, né? Era para nós termos olhado para isso. Então, talvez o foco foi esse. Olhamos muito para fora, o que nós produzimos fora,
esquecemos o principal, esquecemos aqui dentro, né? Então, assim, nesse livro, o Dr. Joe Dispenza, ele vai fazer um apanhado de como nós construímos os nossos padrões mentais a partir de um estudo do cérebro humano, né? E ele vai trazer algumas dicas e atividades. O livro ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte ele vai falar sobre nossa constituição multidimensional enquanto humanos, o ser humano quântico, né? A gente ouve muito falar em energia, né? Nós tivemos o boom da teoria atômica no início do século XX, e hoje a gente ouve muito falar em energia, se fala muito em energia, mas a gente não vai ao fundo buscar essas informações e esse conhecimento, né? E aí ele vai trazer muita coisa para a gente aqui. Então, ele vai falar sobre o ser humano quântico, depois ele vai falar sobre a importância da meditação, e depois ele vai trazer um programa de meditação ao longo de algumas semanas que promovem a transformação, né, mental, inclusive a transformação do cérebro, porque é uma coisa que a gente tem que fazer a diferença, a distinção entre cérebro e mente, né? Cérebro é o órgão físico, né? Até há uma metáfora usada no livro, né? Se eu não estou enganada, na apresentação, mas eu vou trazer aqui para a gente, em que acho que é no prefácio, né, que o Dr. Daniel Amen, ele vai falar que o cérebro é como se fosse o hardware, né, a máquina, o processador, né, o computador, o seu smartphone. E para que ele rode tem que haver um programa. E aí ele vai chamar esse software, que é o programa, de mente, né? Mas eu queria trazer isso para a gente aqui, né? Como é que eles apresentam mesmo? Como é que eles trazem essa perspectiva para a gente, né? Logo na apresentação, a gente tem a apresentação que foi organizada por Daniel, né? Amen. Na verdade, a apresentação é Juliano Posati. É o autor do livro A Data Limite segundo Chico Xavier, né? Ele faz a apresentação e eu acho muito interessante as palavras que ele traz aqui. Porque a gente escuta muito, por exemplo, eu mesma lá na minha outra rede social, eu falo muito sobre o poder da meditação, né? A gente nunca sabe desde que a gente comece a praticar, né? E aí, na apresentação, Juliano vai trazendo uma experiência que aconteceu em Washington, né? Mais ou menos em 94, né? Porque ele vai trazer uns dados de que entre os anos de 1986 e 92 houve um aumento de criminalidade de 77%, uma média de 11% ao ano, do aumento da taxa de criminalidade na cidade de Washington, a capital dos Estados Unidos, né? E aí, ele diz assim, que há uma curiosidade sobre isso, né? Que diante de todos os pesquisadores, de todo mundo que estava envolvido ali com aqueles dados e que experienciavam aquilo, dizia que estava num verão muito grande e que o calor ele aumentava nas ruas, né? A irritação, aumentava a questão dos crimes graves como homicídio, estupro, assédio, né? E aí foi nesse contexto que um grupo de cientistas e pesquisadores anunciou algo inusitado, né? Mas que teriam resultados extraordinários. Não eram o que se esperava, né, quando se foi falado. Mas entre os formadores de opinião, né, entre cientistas, senadores, políticos, influentes, né, e 375 meios de comunicação,
né, receberam um comunicado de que naquele verão, naquele ano, 2.500 iogues iriam se reunir para atividade de meditação transcendental na capital norte-americana. E com isso, eles pretendiam reduzir o número de criminalidade, de crimes graves, em 20%. Né? Claro que isso, como assim? Né? Viriam esses iogues e meditariam, fariam essa meditação transcendental, né? E sem movimentar nada, né? Sem mexer no outro, sem tocar no outro, só a ação deles fazerem essa introspecção e atividade meditativa iria reduzir, iria mudar o meio em volta deles, o entorno deles e o outro. Como é que isso poderia acontecer? Né? Então, como diz o Juliano diz na própria apresentação do livro, a coisa pegou fogo, né? Dos canais de comunicação, tudo começou a noticiar, né? E aí o chefe de polícia de Washington foi à televisão dizer que a única coisa que faria a taxa de criminalidade cair naquele verão em 20% seria cair ali 30 centímetros de neve e acalmar os ânimos, né? Seria uma mudança climática. No entanto, em junho daquele ano, a experiência começou e os voluntários, né, foram chegando e se aglomerando para a meditação transcendental. Vou, inclusive, dar uma pausa e explicar sobre essa meditação transcendental, né? Então, assim, eles se reuniram, foram chegando, esse número foi aumentando, né? E eles, ao longo de 8 semanas da experiência, né, até chegar a 4.000 iogues nas últimas 2 semanas. Né? Então, eles foram aumentando, foram chegando e ao período ali de 8 semanas, né, em meditação. Então, muita gente ficou muito eufórico esperando esse resultado, né? E não era para menos. Quando o número máximo de iogues em atividade de meditação transcendental se consolidou, pasmem, né? Mas isso está no próprio livro. O número de crimes graves havia diminuído 23%. Né? Essa correlação foi tão sólida, tão significativa, que a probabilidade de ser coincidência seria de 1 em 500 milhões. Né? Então, foi de causar. Então, qual seria a causa disso? Né? Primeiro, eu queria que a gente entendesse o que é essa meditação transcendental. É uma meditação em que você escolhe ficar num local tranquilo, ninguém perturbe, você pode ser de olhos fechados ou não, pode ficar deitado ou não, mas se você for passar mais tempo, melhor ficar sentado para que você não durma. E você faz ali uns 15 minutos, e pode fazer esses 15 minutos ao longo do dia, por exemplo, 2 vezes ao dia, né? 3 vezes ao dia, quantas vezes achar necessário. E aí você concentra na respiração e no mantra, né? Se escolhe um mantra. Essa é a meditação transcendental. Né? Então, o que acontece? Esse foi um experimento que comprovou que a eficácia, comprovou na verdade, a eficácia da atividade cerebral, né, de muitos, influenciou no comportamento de todos, influenciou no meio externo. Né? Porque o Joe Dispenza ele vai trazer esse programa de meditação ao final desse livro. Né? Então,
houve uma mudança, mas o incrível disso tudo é porque a mudança não foi individual. A mudança foi no meio, a mudança foi coletiva, né? Então, na apresentação, Juliana continua colocando que centenas de outros experimentos como este, realizados em todo o mundo, demonstram de forma clara e substancial que a consciência humana exerce influência real sobre o nosso corpo, sobre a matéria e o ambiente que nos cerca. E a gente escuta muito isso, mas a gente não dá o devido valor a isso, porque se nós dessemos valor a isso, nós praticaríamos isso, nós procuraríamos mais saber disso, né? Daríamos mais valor a essas verdades. E aí, quando ele coloca assim, que para a consciência humana não há limites de tempo e de espaço, e o poder da criatividade é tão surpreendente que não se sujeita aos paradigmas newtonianos. Isso é muito interessante também, porque nós tínhamos, né, antes, claro, da física quântica, da mecânica quântica, da teoria atômica, né, a teoria da relatividade também do Dr. Einstein. Antes disso, nós tínhamos o paradigma dominante newtoniano, que era aquele paradigma da materialidade, né, do que é matéria e da fragmentação dessa matéria para se entender o todo. Desculpe, depois de tanto desenvolvimento científico, hoje nós chegamos a mais outro grande progresso, que é a teoria da complexidade do Edgar Morin, né? Tudo está interligado. Após a teoria atômica e os estudos da mecânica quântica, a gente entende que tudo está ligado. Se tudo é energia, né, então tudo está ligado. Então, essa perspectiva consciencial de que a nossa consciência, ela exerce influência sobre a matéria, sobre o meu corpo e sobre o ambiente que nos cerca, é a informação do século. Por quê? Porque consciencialmente eu posso curar o meu corpo, eu posso harmonizar o ambiente, harmonizar o meio, né? Influenciar a matéria. Isso, na verdade, é um conhecimento que no Oriente já é um conhecimento de milênios, né? E que a gente não dá o devido valor. Bom, quando eu trago essa informação aqui, algumas pessoas vão se utilizar dessa informação ao seu bem. Claro, né? Que isso lhe sirva para alguma coisa. Você só ouvindo aqui vai mudar? Não, não vai mudar. É você pegando a informação, processando, contextualizando e aplicando que ela vai surtir o efeito. Como tudo. Tudo é assim. Não há uma receita pronta em que se pegue o outro e para resolver a limitação, a situação, a condição, o problema do outro, você coloca numa caixinha, né? E está resolvido e sai, está resolvido. Não. Você veja que a gente escuta muito assim, alguns médicos dizerem assim, tem pacientes que são excelentes, por quê? Porque eles cumprem, né, a indicação médica, né, toda a prescrição médica. Outros não, né? E a consciência, o mental também vai influenciar nisso. Existem experiências incríveis sobre a questão dessa consciência humana, da influência da consciência humana, né, a nossa intenção sobre o mundo, sobre o meio, sobre nós mesmos, né? Por exemplo, naquela experiência do Dr. Masaru Emoto, né, que ele faz com as moléculas de água e que ele
intenciona palavras diferentes para cada molécula, né? Isso você coloca lá na internet, você procura, pesquisa, você vai ver a experiência do Dr. Masaru Emoto. E você percebe o quanto cada palavra influencia a molécula de água que está ali fora, né? Então, quer dizer, se considerarmos que nosso corpo, mais de 75% é constituído por água, o que é que nós estamos dizendo para nós mesmos? Qual é nosso discurso externo e interno também? Né? Qual é aquele diálogo que a gente trava com a gente o tempo todo? Isso é muito importante. O que você está dizendo para você todos os dias? Porque assim, não é algo extraordinário não, tá, gente? É algo simples, né? Então você está ali fazendo alguma coisa em casa e o que você está conversando com você mesmo? Qual é o diálogo mental que está vindo ali? Isso aí influencia, né? Como eu falei para vocês, eu conheci o Dr. Joe Dispenza lá a partir do Segredo, o livro Segredo, né? Muito. Assim que foi lançado, minha curiosidade era imensa. E depois, né, fui estudar todos aqueles que participaram tanto do documentário Quem Somos Nós, quanto do livro, né? Joe Vitale, o Greg Braden, o Dr. Joe Dispenza, todos eles, né? E aí, no próprio, né, a gente diz assim, as pessoas falam, o poder da mente, né? O poder a lei da atração, se fala muito, muita gente chega para mim, Júlia, o que você acha, a lei da atração? A lei da atração, quando a gente estuda a mecânica quântica, né, isso está também lá nos conhecimentos herméticos, lá do Hermes Trismegistes, né? Tudo é mental, né? Isso é algo para a gente se estudar aqui também, tá? O trabalho. E é claro que a lei da atração existe, quer que você saiba que ela existe ou não, quer você acredite nela ou não, mas as pessoas também criam muitos rótulos, né? Encaixam muito as coisas, né? Não é sobre o caixar. Muitas vezes quem não conhece, né, recebe muito mais a influência dessa lei na sua vida do que, né, ali quem está o tempo todo estudando, lendo e pegando informações, mas a ficha não caiu ainda, a chave não virou, né? E aí o que é que acontece? Funciona, funciona. Assim como a lei da gravidade funciona, né? A gente nunca viu alguém sair voando por aí porque a lei da gravidade falhou. Funciona sim, como funciona. Só que o que é que nós temos que entender? A questão é bem mais simples, né? Veja que eu falei aqui da multidimensionalidade do ser, né? E se tudo é energia, um pensamento, tudo começa com pensamento, né? O pensamento é energia. Esse pensamento produz uma emoção no seu corpo, né? Até no livro mais na frente o Dr. Joe Dispenza vai falar sobre isso. A emoção é a reação do nosso corpo ao pensamento, né? E essa emoção também gera uma energia, né? E quando você está, e sua ação também é energia. Agora você percebe, se eu penso uma coisa, gera uma emoção, mas eu faço outra, eu não tenho um alinhamento. Eu não tenho uma harmonia dessas dimensões, né? Eu estou pensando uma coisa e sentindo, mas eu estou fazendo outra, né? E a minha intenção, ou na verdade, por exemplo, eu penso, mas eu não sinto, porque o meu sentimento é de descrença, é de dúvida. Então, duas energias contrárias, uma anula a outra. Quando se fala em energia, né, tem um livro muito bom também que a gente precisa olhar para ele com carinho e com cuidado, que é o Frequência Vibracional do Pen Peace, né? Se tudo é energia, então a comunicação do mundo é onda, informação, ressonância,
frequência, né? Se você pega duas baterias e coloca uma próxima à outra, elas vão se equalizar. Aqui está mais, vai baixar, e aqui está menos, elas vão se equalizar. É assim que acontece com a gente. Quer a gente saiba disso ou não. Quer a gente saiba disso ou não. Então, é claro que tudo é energia. E aí a gente fica ouvindo isso, mas a gente não. O que a gente faz? A gente deixa de lado, a gente reproduz a informação, mas a gente não usa para a gente. É como se alguém tivesse dando, pega a ferramenta, usa. Aí você diz, não, usa aí, que é para ver se dá certo. E você nunca tenta. Então não vai funcionar até que você pare. Primeiro, se conheça, se observe e se aplique. É isso que tem que acontecer. Né? E aí ele faz essa relação, né, entre o paradigma material, né, em que se pensava que tudo era matéria, tudo se limitava à matéria, e que para estudar, entender tudo, nós tínhamos que dividir em pedaços, fragmentar. E hoje a gente entende que não, tudo não é matéria, né? Que tudo é energia e que tudo está interligado, né? E aí ele coloca assim, para um bom observador atento, né, será impossível negar a efervescência de acontecimentos transcendentais e revolucionários que agitam o nosso mundo nos dias atuais, como esses experimentos que nós acabamos de citar, né? Então, o avanço do conhecimento humano nos últimos 100 anos é inquestionável. É inquestionável. Agora, a impressão que fica é de que nós não conseguimos aproveitar, utilizar ao nosso favor, ao nosso bem-estar, todo esse conhecimento. Como dizia o Rousseau, né? Aos iluministas. Houve progresso, né? Ele dizia assim, mas esse progresso, né? Quando ele disse não, quando ele perguntou, esse progresso tão almejado trará também um bem-estar? E aí hoje a gente consegue responder a ele, não. Mas por que não? Porque o desenvolvimento científico, todo esse progresso foi ruim, foi mal, foi bom? Não, não é isso. É a forma como nós utilizamos. Né? Tudo é a forma como nós utilizamos. Né? Nós produzimos esse copo a partir de um pensamento. Né? Esse copo será bom ou será ruim, dependendo da intenção de quem vai usá-lo. Eu posso usar para colocar minha água e beber. Alguém pode usar e atirar e agredir alguém com ele. Então, é a intenção. É o que nós fazemos também com o conhecimento. Então, o que nos falta? Nós temos o privilégio de usufruirmos do conforto e do bem-estar e do progresso da ciência. Mas nós esquecemos de olhar para as nossas emoções, para as nossas limitações, para a nossa condição humana enquanto seres multidimensionais. Ele mesmo já diz assim, já temos todo o conhecimento necessário para mudar o mundo e levar a experiência de humanidade à sua plenitude. Mas ainda vemos nossa sociedade estagnada em antigos paradigmas, paralisados. Por que nós fazemos isso? Por que nós não utilizamos desse conhecimento para o nosso bem-estar? O que está nos faltando? Por que nós não desenvolvemos em nós o nosso potencial? Por que estamos presos a emoções, a pensamentos, a condições de doenças? Por que nós não escolhemos exercer esse potencial máximo
experienciarmos o que é a plenitude humana. Né? E nós podemos isso. E aí ele diz que a resposta está dentro de nós. E de uma forma que nós jamais imaginamos. Todos podem, todos têm acesso. E todos podem, independente de qualquer coisa. E por quê que ele diz que está dentro de nós? Porque quando começa-se a estudar a formação do corpo humano a nível celular, né, bioquímico, todo o sistema nervoso, como nós somos, o que eles vão descobrir? Que nós somos viciados em ser quem somos. Como assim? Nós reproduzimos padrões que aprendemos inconscientemente. Se você parar, começar a se observar durante um dia, você vai perceber quanta coisa que você faz, que você fala, que você pensa, que você não escolhe. Você faz como se você estivesse rodando um programa ali. Então, se estamos condicionados, se somos tão condicionados, como nós vamos sair desse condicionamento para exercer esse potencial máximo? Né? É como se nós, na verdade, a forma como o corpo humano, né, ele atua, ele age e reage, considerando aí todo o sistema nervoso e toda a produção bioquímica das nossas células, né, nós nos adaptamos, nós somos seres adaptáveis. Nós nos adaptamos e nós nos acostumamos com o que é bom, mas a informação é, nós nos acostumamos também com o que é ruim para nós, com o que nos causa limitação. Né? Eu não sei se é nesse livro, eu acredito que sim, mas existe um momento, o Dr. Joe Dispenza diz assim, nós nos acostumamos até com o sofrimento e reproduzimos isso como um vício. E aí, por quê? Porque a forma como o nosso corpo trabalha é isso, né? O nosso cérebro, todo o sistema nervoso, ele vai receber o programa e ele vai rodar o programa que ele recebeu. Né? Não há um julgamento de valor. Não há um julgamento de valor. Né? Isso não é o cérebro que faz. Isso é nossa consciência, estar ciente de, ou seja, intencionar. Isso é liberdade. Liberdade de escolher o que você vai pensar, automaticamente o que você vai sentir. Né? Ainda na apresentação, o Juliano Posati, ele vai finalizar dizendo assim, que a proposta de Dr. Joe Dispenza, nesse livro, né, tanto o papel quanto a proposta dele mostram-se fundamentais diante desses vícios e condicionamentos que nós vivemos hoje. Ele apresenta não só os conceitos atuais produzidos pela neurociência, como também ele nos leva a saber como aplicar isso na nossa vida, no nosso cotidiano, né? E aí ele vai primeiro nos explicar como é isso tudo, né? E quando a gente recebe esse conhecimento, né, sobre o funcionamento do nosso cérebro, sobre a nossa mente, sobre como atua a nossa consciência sobre o nosso corpo, sobre o ambiente, sobre o tempo,
Não há mais como voltar. É o que se chama de expansão de consciência, expansão consciencial. Né? Dispenza lembra-nos de que, quando você e eu conseguirmos conectar os pontos do que a ciência está descobrindo sobre a natureza da realidade, e quando concedermos a nós mesmos permissão para aplicar esses princípios em nosso dia a dia, cada um de nós passará a ser um místico e um cientista em sua própria vida. E ele enfatiza mais, né? Os tempos estão mudando. E como estão, gente? Como estão? Né? Esses dias eu estava discutindo em uma aula, eu não me lembro qual era a turma, eu lembro que era na graduação, eu estava discutindo. Se a gente lembrar, por exemplo, eu lembro dos meus avós, eles não tinham o que nós temos hoje. Né? Por exemplo, a minha geração é a última geração que soube o que foi viver sem rede social. Né? Mas eu lembrando dos meus avós, eles tinham tempo, não se falava em falta de tempo. E tudo era feito muito à mão, né? Não tinha tanta comida processada, os fast foods da vida, né? Os deliveries, se andava mais, caminhava mais, né? Fazia o próprio alimento. Mas eu percebia, eu lembrando, né? Eles sentavam e conversavam e ouviam, né? Escutavam o outro e muito tempo. Ninguém falava que o tempo estava passando rápido, ninguém falava sobre falta de tempo. Aí hoje a gente se vê assim, né? Parece que a gente não vê mais o tempo. E de repente se foi, né? Então, está acontecendo uma mudança. Isso é inegável. Nós sabemos da transição planetária, né? Isso é algo que vem sendo falado muito. A questão da transição planetária. E não há como o planeta passar por uma transição e nós não. A nossa transição é visível, né? É visível. Nós progredimos cientificamente, mas consciencialmente, né, adoecemos por dentro. Nossas doenças hoje são emocionais, são mentais. E eu digo isso porque eu convivo com crianças e a gente vê isso, né? Então, e aí a gente vai fazer o quê? Então, vai adoecer a humanidade, vai ficar dependente de medicamento, vai ficar dependente de quê? Né? Não, de forma alguma. Nós temos que estar muito bem e usufruirmos, depois de tudo, né, de um bem-estar individual, coletivo, social, planetário, humanitário. Né? A gente precisa usufruir disso. Mas isso é visível, de que os tempos estão mudando e nós passamos por uma transição, isso é visível. Né? Essa história de ver as coisas fragmentadas, de que algo não tem a ver com isso, ou algo não tem a ver com aquilo, está tudo errado. Né? A doença tem a ver com o que se pensa sobre ela. Você, seu corpo, a sua autoimagem é produção mental sua. Se nós entendermos que, por exemplo, envelhecer é uma questão cultural, né? Quando a gente começa a estudar a história da humanidade, o envelhecimento, né, é uma questão cultural, assim como as doenças também, né? Então, o Juliano Posati, ele termina a apresentação do livro dizendo: livre de peso de dogmas religiosos e científicos, esse livro pode representar a semente de um novo mundo, a partir de uma terra fértil da sua própria mente. Essa é a terra fértil.
Essa é a terra fértil. Aí a pergunta que eu faço a você, e você sabe disso, né? E esse é o propósito aqui das aulas. A pergunta que eu faço a você só após a apresentação aqui do livro é: a sua mente é uma terra fértil? Então, se ela é uma terra fértil, que sementes você está plantando na sua mente? Porque a semente que você planta é o que você vai colher. O pensamento que você fica ali projetando, rodando, que muitas vezes fica só com você, que você não fala para mais ninguém, é esse aí que vai condicionar o seu corpo. É esse aí o pior vício. Porque o que você vai ver no seu entorno é esse pensamento que se reproduz. E eu estou dizendo para você que é fácil sair disso? Não, não é. E ao mesmo tempo é. Né? Não é e ao mesmo tempo é. Quando que não é? Quando você não reconhece. Quando você não reconhece isso, essa verdade. Agora, a partir do momento que você pega essa informação como verdade, você muda. A forma como você vê o mundo muda. A forma como você vê a si mesmo muda. E automaticamente o mundo muda. É assim que acontece. Né? Eu convido você a trilhar essa experiência. Né? Eu sou aquele tipo de pessoa que assim, eu gosto de fazer, né, para ver. E olha que todo esse estudo, né, eu sou fascinada pelo desenvolvimento humano. Né? Eu sempre achei que tinha algo mais do que aquilo que os meus olhos conseguiam ver e o que os ouvidos conseguiam ouvir. E realmente eu descobri muita coisa mesmo. E sei que não é nada em relação ao que se tem. Né? Mas eu convido você. A pergunta que eu vou deixar ao final desse vídeo hoje, essa live era para ser ao vivo, mas não, eu vou conseguir fazer as lives ao vivo com vocês. Né? Mas eu vou deixar esse aqui, tá? E a pergunta que eu vou deixar para você é, primeiro, a afirmação de que a sua mente é uma terra fértil. É uma terra fértil. Ela é tão fértil que, às vezes, uma imagem que você não esquece, só precisa ver de relance. Às vezes, você vê uma imagem de alguma coisa que você não queria ver, né? E permanece, pronto. Foi rápido, questão de segundos, registrou a memória. Né? Então, nós vamos estudar ao longo dessas aulas, nós vamos estudar esse livro, tá? Do Dr. Joe Dispenza. Mas o que eu quero trazer para vocês é o que é que esse livro pode ajudar você. Como é que ele pode te ajudar? Né? É como aplicar esse conhecimento na nossa vida. E daí? Tá aí essa informação. E agora, o que é que eu faço com ela? É isso. Então, eu vou deixar essa reflexão para que você faça. Qual é a semente que eu estou plantando na terra fértil da minha mente? As sementes são os pensamentos. Pode ter certeza, da mesma forma que quando eu planto milho, eu colho milho. Não tem como eu plantar milho e colher feijão. É assim tua mente. Você planta aquilo que você colhe. Então, observe quais as sementes que você está plantando na sua mente. Né? E isso é o que influencia o seu meio, o seu corpo físico, o seu meio e tudo ao seu redor. Né? Então, essa a gente fica por aqui, mas eu convido você a me seguir nessa jornada aqui, porque
Eu estou compartilhando essas leituras, essas informações, mas o conhecimento fica a critério de você, que é o que você vai fazer com cada uma delas. Então, até a próxima.